Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um simulado com 10 questões de conhecimentos específicos para o concurso de professores da Prefeitura de Guarulhos, da banca VUNESP. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para esse concurso, eu tenho as minhas apostilas. Vai ficar no primeiro comentário fixo o meu telefone WhatsApp para compra da apostila. O valor é R$ 30, ela é em PDF, eu mando por e-mail ou por WhatsApp, forma de pagamento Pix ou depósito bancário. E também vai ficar na descrição do vídeo o link lá da Hotmart. Agora, o valor também lá é R$ 30, então quando eu não puder atender, é só ir lá na Hotmart e realizar a compra. Você precisa fazer o cadastro e logo em seguida você consegue realizar a compra. Você consegue pagar tanto por Pix, como também boleto e cartão de crédito, beleza? Agora eu vou começar a resolver aqui as questões, lembrando que essas questões eu peguei da prova de PEB 1 de Peruíbe, a prova mais recente de PEB 1 da Banca VUNESP, e a bibliografia é muito parecida com de Guarulhos. Então eu peguei aqui questões que são de autores que estão na bibliografia de Guarulhos. E talvez aqui algumas questões também sirvam para você que está se preparando para Campinas, certo? Até algumas pessoas me pediram para fazer a correção de Peruíbe na semana passada, porém, semana passada eu não tive tempo, eu também estava sem voz, porque eu ainda estou gripada, então eu acabei não conseguindo, e são 30 questões de conhecimentos pedagógicos. Mas eu vi a prova, e se você fez Peruíbe, pelo menos conhecimentos específicos, não tem nenhuma aqui que possa caber recurso, tá? Então, aqui eu vou resolver 10 questões e aqui eu vou fazer um formato diferente. Primeiro, eu deixei a tela assim para que você possa ver todas as alternativas, parar um pouco e refletir qual que é a alternativa correta e depois voltar aqui no vídeo para ver a resposta. Como também, na sequência, eu vou indicar aonde está a resposta na minha apostila de Guarulhos, isso mesmo. Então, muitas pessoas que, inclusive, já passaram em concursos, inclusive em ótimas colocações, tive aí aprovações em Caieiras, Francisco Morato, Franco, Prefeitura de São Paulo, São Bernardo, em várias outras prefeituras aí de concurso do ano passado, e esse ano a maioria do pessoal fala, olha, eu comecei a fazer a prova, vi as questões, as alternativas, e a resposta, eu lembrei, estava lá na sua apostila. Então, eu vou indicar aqui na apostila onde estão as respostas aqui das questões. Então, vamos lá? Começando pela questão de número 21 da prova de Peruíbe. A escola de tempo integral no Brasil promove o cumprimento do direito à educação? Com essa indagação, Cavalieri, 2014, inicia uma reflexão sobre a escola pública de tempo integral. Quanto aos marcos legais que hoje envolvem a ampliação da jornada escolar no Brasil, de acordo com a autora, é correto afirmar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, define que a ampliação da jornada escolar será feita somente nas redes escolares urbanas. B. A Lei de Diretrizes e Bases estabelece que a educação em tempo integral se destina apenas ao novo ensino médio, só para o ensino médio e para o ensino fundamental. C. O Plano Nacional de Educação e o Plano de Metas Compromissos Todos pela Educação negligencia o tema? Não, não, foi a partir do Plano Nacional de Educação, o último, né, que está no seu validade de 10 anos ainda, termina em 2024, que começou essa preocupação das escolas de tempo integral, assim como o programa Mais Educação. Então, não está negligenciando, então a C não é. D. O Plano Nacional de Educação 2001 trata da escola de tempo integral para o ensino médio, mas desconsiderou o tema para a educação infantil e ensino fundamental. Não, esse Plano Nacional da Educação de 2001 trata das 3 etapas da educação. E a Constituição Federal de 1988 prevê a implementação gradual da jornada integral para os docentes de escolas de tempo integral e escolas profissionalizantes. Não, aqui está falando a implementação gradativa para os alunos. Então, a alternativa correta é a letra A, tá? A LDB define a ampliação da jornada escolar será feita somente nas redes escolares urbanas. Lembrando que aqui na obra da Cavalieri tem lá uma parte do livro que vai falar dos marcos legais. Então, lá quando foi publicada a LDB, depois, é claro, se passou para outras áreas, não sendo só urbana,
como a área rural, a área quilombola ou a reserva indígena, mas os marcos legais seguindo lá a ordem cronológica, a alternativa correta é a letra A, inclusive está na minha apostila, entre as páginas 66 e 67 da apostila de Guarulhos. Aqui, Leis, Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse tipo de escola era destinado exclusivamente ao ensino fundamental. A regulamentação posterior foi ampliando seu escopo. A LDB afirma em seus artigos 34 e 87 que a ampliação da jornada escolar será feita progressivamente a critério dos sistemas de ensino para o ensino fundamental nas redes escolares urbanas, certo? Questão de número 22 da prova de Peruíbe. Considera as seguintes definições. A inclusão diz respeito a todos os grupos vulneráveis à exclusão. A inclusão é uma resposta à exclusão disciplinares. A inclusão se refere à deficiência e à necessidade de educação especial. A Escova 2009. Então, a partir das definições lá da autora, o que seria a inclusão? Seria a letra A? As sociedades que ainda defendem a inclusão como resposta a exclusões disciplinares têm visão restritiva sobre o tema? Não, né? B. Os países do Ocidente defendem a inclusão como respeito a todos os grupos, ainda que não vulneráveis. A inclusão abrange a todos, não só um grupo ou outro. C. O melhor modo de definir a inclusão no século XXI é promover a educação escolar pública para aqueles que necessitam. A escola pública não é só para aqueles que necessitam, é direito de todos. D. Os grupos diferentes, em contextos diferentes, pensam a inclusão de forma diversa. Ou seria a E. Os países desenvolvidos não compreendem mais a inclusão como necessidade de educação especial. Ou seria a letra E. Os países desenvolvidos não compreendem mais a inclusão como necessidade de educação especial. Eu sempre falo aqui no canal, a inclusão não é só a educação especial, a inclusão de todos, cultural, econômica, regional, enfim, para todos. A alternativa correta da questão de número 22 é a letra D. Grupos diferentes, em contextos diferentes, pensam a inclusão de forma diversa. Então, cada grupo, cada etnia vai pensar a inclusão da sua forma. E cada ser humano, cada cultura tem um pensamento diferente, que é isso que a autora aborda na sua obra. Inclusive, lá na apostila, está lá na página 13, eu coloquei aqui uma parte aqui, que está a resposta. Nesse artigo, eu resumi algumas formas que os termos inclusão e exclusão são usados. Isso fez com que eu defendesse que os grupos diferentes, em contextos diferentes, pensam sobre a inclusão de forma diferente e que não há uma definição única e consensual. Eu também estabeleço ponto de partida para o pensamento sobre a inclusão, usando em nossa recente pesquisa o que envolve o comprometimento com certos valores definidos de maneira abrangente. Daí, esse aqui é o pensamento da autora, que cada grupo tem um modo de pensar a inclusão, mas a gente precisa pensar de uma forma abrangente, independente aí da sua cultura, para que se promova o direito de todos, certo? Então, a resposta da questão de número 22 é a letra D de dado, certo? Questão de número 24, citado por Barbosa 2007 no texto Culturas Escolares, Culturas de Infâncias e Culturas Familiares, TIM 2006, defende que, para compreender as relações entre as famílias populares e a escola, é preciso levar em conta o fato de que essas relações colocam em jogo maneiras de... O que está sendo colocado em jogo nessa questão? Entre a escola e a família. Seria a alternativa A, massificar, B, motivar, C, comunicar, D, globalizar ou E, aculturar? A resposta correta da questão de número 24 é a letra C, comunicar. Então, nessa relação escola e família, precisa ter a comunicação. A escola precisa trazer a família para a escola, convidar a família para a escola. Seja lá no dia da família, que antes era o dia dos pais, o dia das mães, em algumas redes é o dia da família, na reunião de pais, nas festas culturais, enfim, envolver a família na escola. E para isso precisa ter essa comunicação, porque se a escola fala A e a família fala B, não há um bom senso
e isso acaba prejudicando a aprendizagem dos estudantes. Então, precisa ter sim e essa relação começa a partir de uma boa comunicação. E na apostila, você encontra a resposta na página 23. Então, vou ler aqui a parte que está lá na apostila. TIM 2006 comenta que as lógicas socializadoras das famílias, especialmente as das camadas populares e das escolas, são divergentes e muitas vezes contrastantes. Para compreender as relações entre as famílias populares e a escola, é preciso levar em conta o fato que essas relações colocam em jogo maneiras de estar com as crianças, maneiras de examinar as aprendizagens, maneiras de comunicar ou ainda maneiras de regular os comportamentos juvenis e infantis. Então, aquela família é da camada popular, de baixa renda. Se você for chamar ela para a escola e querer falar naquela linguagem aí pedagógica, erudita, não vai colar. Você tem que falar na linguagem dele. Então, a partir da linguagem deles, trazer essa comunidade. A comunidade tem que ver a escola como um seu pertencimento e não o contrário, que é aquilo que fala aqui na obra da Barbosa. Então, a alternativa correta da questão de um fórum sobre alfabetização nas séries iniciais. Na ocasião sobre alfabetização e letramento, a professora Beatriz defendeu que o sistema alfabético deve ser objeto de instrução direta, com certa autonomia em relação ao desenvolvimento de práticas de leitura e escrita. Já a professora Camila afirmou que o sistema alfabético não constitui propriamente objeto de ensino, pois a criança é capaz de descobrir por si mesma as relações fonema-grafema. Com fundamento nos estudos de Magda Soares, 2004, é correto afirmar que, então aqui a Unesp gosta de fazer algumas questões com estudo de caso, com uma historinha, e a partir das alternativas você vai ver quem está certo aqui, a Beatriz ou a Camila. Vamos lá. Alternativa A professora Camila está correta, pois alfabetização e letramento são processos independentes e apenas a alfabetização se relaciona com a maturação biológica da criança. Maturação biológica, somente a alfabetização? Não, né? A gente já conversou aqui no canal, em alguns vídeos de simulados, que a alfabetização e letramento são processos que andam lado a lado, então não é independente. B. As duas professoras estão equivocadas, visto que o primeiro é preciso deixar a criança descobrir a relação fonema-grafema e depois ensinar as práticas sociais de letramento, ao contrário, primeiro as práticas sociais de letramento e a partir dessas práticas, depois ela vai ter essa relação fonema-grafema. C. As duas professoras estão corretas, pois no que se refere à compreensão da função social da leitura e da escrita, pode-se iniciar pela alfabetização ou pelo letramento. Como eu já conversei aqui, um anda do lado do outro, né? Primeiro um, depois o outro. São coisas que acontecem juntos, de maneira natural. D. As duas professoras estão equivocadas, não se deve desassociar a alfabetização e letramento, é o que eu acabei de falar, pois a entrada da criança no mundo da escrita ocorre por esses dois processos. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Aí está errada porque diz as duas professoras estão equivocadas, porque alfabetização e letramento são processos idênticos. Não. Eles andam lado a lado, não podem ser desassociados, porém são processos diferentes, não são idênticos. Porque o letramento é a questão da cultura social, da função da escrita e da leitura. E a alfabetização são os códigos, né? As letras, as sílabas, enfim. Continuando, são processos idênticos que envolvem consciência fonológica e experiência com a leitura escrita. Aí está errada. E na apostila, a resposta está na página 202. A aprendizagem da leitura escrita devem estar relacionadas com as práticas sociais de seus alunos, tornando a alfabetização um exercício significativo que estará intersecamente acompanhada do letramento. Então, é um processo que ocorre junto. No entanto, ainda que ocorra a separação entre os dois aspectos, alguns docentes ensinam a leitura e a escrita sem procurar relacioná-las às vivências de seus alunos, tornando o aprendizado vazio, mecânico, limitado e estático. Então, só pensa na alfabetização, tá, alfabetizou a criança, mas ela vai ser um analfabeto funcional, ela não vai conseguir compreender textos e nem produzir um texto, por exemplo.
Então, a alternativa correta da questão de número 35 da prova de Peruíbe é a letra D de dado. Questão de número 26. O modelo da escola seriada difundiu-se no mundo ocidental a partir de meados do século XIX e tornou-se hegemônico ao longo do século XX. No âmbito desse modelo, a luta em defesa de uma escola na qual todos aprendem entra em choque com a perspectiva de uma escola para poucos. Segundo Osamar Alavarce, 2009, se socialmente o efetivo triunfo de todos é algo que extrapola as tarefas da escola, o que se pode contrastar é que, seria a alternativa A, o caráter compulsório da política de ciclos fez com que as camadas populares saíssem da escola sem nada aprender. Essa obra do Alavassi vai tratar da questão da defesa do sistema por ciclos e da crítica do sistema seriado, certo? Porque até um pouco tempo atrás, não muito distante, o sistema de ensino era organizado por séries e havia a promoção automática dos estudantes, né? Então, aqui essa obra vai defender o sistema por ciclos e fazer crítica ao seriado. Então, vamos lá na alternativa A. O caráter compulsório da política de ciclos fez com que as camadas populares saíssem da escola sem nada aprender? Não. Muitas vezes as camadas populares não saem da escola por causa disso. Há outras questões, como a vulnerabilidade social, a questão da violência, tem outras coisas por trás da evasão escolar desse público. B. A obrigatoriedade escolar é um retrocesso em sociedades democráticas, por ferir o poder de escolha dos cidadãos. Por mais que os cidadãos tenham escolhas, é direito da criança e do adolescente, conforme a Constituição Federal, o direito à escola. É um direito que ele não pode, eu não quero, não, é meu direito, mas eu não quero exercer, não. É obrigatório exercer esse direito. C. O sistema seriado prioriza a aprendizagem, enquanto o sistema de ciclos priorizam as questões sociais dos alunos menos favorecidos. Não. O sistema de ciclos são para todos. D. A organização do ensino fundamental em ciclos, tanto quanto a organização em série, tem um caráter autoritário. Não, na verdade, a obra fala que tem um caráter autoritário o seriado, mas os ciclos não. E sobre a alternativa E, o projeto educacional consubstanciado na escola seriada não favoreceu a sua democratização, que é a alternativa correta, tá? Então, na obra, o autor vai dizer que o sistema seriado ele não democratiza, porque o aluno ele vai passando, ou então ele vai repetindo, né? E ele não tem tempo para aprender. Então, nem todo aluno vai aprender de um jeito. Por exemplo, a alfabetização não são todas as crianças que alfabetizam no primeiro ano, mas com o sistema de ciclos, passaram a ter 3 anos para poder se alfabetizar. E durante esses 3 anos, aquele professor poderá ter estratégias ali para conseguir recuperar sua aprendizagem até ele chegar no final do ciclo e ver se ele vai repetir ou não. E no sistema seriado, não. Ele só tem um ano ali. Se não for bem, repetiu, vai continuar no próximo ano. Isso que acontece, acaba desmotivando e tendo a evasão escolar. Então, a resposta correta da questão de número 26 é a letra E de escola, que está na apostila na página 14. Os ciclos trouxeram consigo certas tensões à escola, devido a uma falta de modelo pré-estabelecido, defendendo uma proposta de escola obrigatória em que o aluno pudesse aproveitar o currículo plenamente. Em contrapartida, está a seriação, que defende uma avaliação anual para aprovação. Uma crítica ao argumento do sistema de ciclo é que a ameaça de reprovação não garante o sucesso escolar do aluno, assim defende a possibilidade de que a escola seja uma instituição promotora de aprendizagem sem finalidade profissional, assumindo uma posição política que promove a democratização do ensino. Então, o ensino não é algo para punir, para julgar, está reprovado ou reprovado, mas para democratizar a aprendizagem dos estudantes, certo? Questão de número 38. De acordo com Frade Araújo e Glória, 2018, a multimodalidade é entendida como o uso de variados modos de representação que se articulam para a construção do sentido do texto
e demandam novas práticas de escrita e de leitura. Acerca da multimodalidade na alfabetização, é correto afirmar que seria a alternativa A cultura digital permite à criança desconsiderar os elementos semióticos do texto para atribuir sentido. Essa obra da frase depende a multimodalidades, então não só ficar no tradicional do livro, do papel, mas também utilizar as tecnologias para novas práticas de leitura e escrita que as crianças da nossa geração aí contemporânea estão envolvidas. Elas sabem digitar no celular, no tablet, elas já têm a sua linguagem aí para se comunicar no WhatsApp, em outras redes sociais, né? Então, a cultura digital, não para essas autoras, não vai desconsiderar os elementos semióticos, e sim vai ajudar, é uma ferramenta a mais. B. O conceito de multimodalidade exige a compreensão do texto com base no verbal e tendo a escrita como centro. Não, nem sempre a base é o verbal e a escrita é o centro. Os dois andam em conjunto. C. Os tipos e os níveis de letramento se modificam na medida em que as demandas de leitura e escrita são ampliadas. D. A cultura digital e multimodal em que as crianças estão imersas criam obstáculos para a alfabetização e para o letramento. Não, elas auxiliam, não prejudicam. E os jogos digitais favorecem o letramento digital, mas criam obstáculos para o aluno desenvolver estratégias com texto escrito? Não, ela vai também ajudar, no caso aqui, os jogos digitais. Então, a alternativa correta é a letra E, tá? Os tipos e os níveis de letramento ao longo dos tempos se modificam para as demandas de leitura e escrita que são ampliadas, como eu falei. Agora a gente tem a demanda do WhatsApp, então a forma que a gente escreve no WhatsApp é diferente do que a gente vai escrever no e-mail para o nosso chefe. Então, as modalidades de escritas, dependendo aí das questões sociais, ao longo da história, vão se modificando. E na apostila, a resposta está na página 99. As tecnologias digitais transformaram diversos aspectos da vida, incluindo atividades cotidianas, de trabalho e aprendizagem, além das maneiras de se relacionar com outras pessoas. Esse uso trouxe impactos nos modos de ler e escrever, que, de acordo com Ferreiro, 2012, página 13, são construções sociais, que eu acabei de falar. Cada época e cada circunstância histórica dão novos sentidos a esses verbos. Hoje em dia, as práticas de leitura e escrita são realizadas em vários suportes e de forma frequente, especialmente por meio das telas de smartphones, tablets e computadores, que oferecem uma infinidade de possibilidades. Então, é o que eu acabei de falar. Conforme os tempos e as práticas sociais, a escrita e também a leitura vão se modificando, certo? Então, a alternativa correta da questão de número 38 é a letra C, de casa. Questão de número 29, criada em novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, a Unesco denunciava ao mundo as profundas desigualdades entre os países e alertava para o papel que deveria desempenhar a educação especial, lacuna no processo de desenvolvimento das nações categorizadas como atrasadas. Haddad de Ferreiro 2000. Essa obra vai tratar da questão da educação de jovens e adultos, a EJA. A alternativa que preenche corretamente a lacuna seria a letra A educação de pessoas com deficiências. Eu acabei de falar que a Haddad de Ferreiro, essa obra trata da educação de jovens e adultos. Então, batendo de cara, pessoas com deficiência não é, C, ensino superior não é, D, pós-graduação não é, E, ensino à distância também não é. Se é educação de jovens e adultos, é só associar as palavras aqui, que é lógico que a alternativa correta é a letra B, a educação de adultos, certo? E lá na apostila, na página 113, a história da educação de jovens e adultos é extremamente relevante, pois este definitivamente liga aos movimentos sociais oriundos da esfera educacional brasileira, que era composta, em sua maioria, por interesses políticos e ideológicos, definindo a partir de seu contexto de tensões e conflitos
uma modalidade de ensino que possui suas especialidades, públicos, educandos, metodologia e sua própria identidade. Então, aqui nessa obra, vai fazer toda a linha do tempo da questão da educação de jovens e adultos no Brasil. E a educação de jovens e adultos tem as suas particularidades. Então, o professor que dá aula lá para o quarto ano à tarde não pode chegar à noite e dar a mesma aula que dá para o quarto ano lá para crianças de 10 anos, de 9, 10 anos. São públicos diferentes. E ainda continuando, segundo o Haddad, falar da EJA é falar de uma educação para os pobres, para os jovens e adultos das camadas populares, para aqueles que são maioria nas sociedades de terceiro mundo, para os excluídos do desenvolvimento e dos sistemas educacionais de ensino. Então, a EJA também é para aquelas pessoas que foram excluídas em algum momento da sua vida da escola e elas estão voltando para a escola para sair dessa camada de pobreza, principalmente aí nos países do terceiro mundo, como o nosso Brasil. Então, a alternativa correta da questão de número 29 é a letra P, de bola. Questão de número 30. Ao tratar da formação docente, Antônio Novoa, 2009, indaga: o que será necessário fazer para materializar na prática o consenso que se vem elaborando em torno da aprendizagem docente e do desenvolvimento profissional? O autor responde afirmando que a primeira medida seria A, criar e difundir práticas discursivas em educação comparada? Comparar a educação? Não, né? B, tornar o professor um profissional mais produtivo e eficiente. Então, professor, só são números, só produtividade e aprendizagem dos estudantes. C, passar a formação de professores para dentro da profissão. D, usar conceitos chaves para os problemas da profissão docente. E, treinar e capacitar os professores mais inexperientes. A resposta correta da questão de número 30 é a letra C, tá? Porque nessa obra, o Antônio Novoa, ele vai tratar da questão da formação do professor. E muitas vezes a teoria não conversa com a prática. Então, a formação do professor precisa estar dentro da formação. Então, a formação, tanto faz a inicial como a formação posterior que a gente faz ao longo da nossa carreira, ela tem que tratar da nossa prática e não ficar algo distante da prática, que muitas vezes acaba acontecendo nessas formações. Daí aqui na apostila, na página 148, daí aqui tem um trecho que cita alguns autores dentro dessa obra do Novoa. Então, por sua vez, Perrenot, 2000, defende a ideia de formação escolar, professores formadores, sendo eles responsáveis pelo acompanhamento, personalização dos estudantes, não somente no âmbito do aprendizado e da instrução, mas também pelo bem-estar, valores e projetos sociais. Conforme postulado por Gardner, uma pessoa pode ser vitoriosa na Auschwitz ou em Washington e, apesar disso, fracassar como ser humano. O autor acredita que cabe à escola não apenas a função de instrução de disciplinas que levem ao êxito do mercado de trabalho, mas também a função de formação. Então, a escola, ela forma. Então, o professor, a sua profissão também, a sua formação tem que estar dentro da profissão e a escola formar. Então, são coisas casadas, a formação e a profissão, e a formação e a escola. Em sua obra, Leal, 2005, também adota uma posição favorável ao transbordamento, refletida no pensamento de que o ensino superior possui por objetivo a formação profissional, cidadão e sujeito enquanto pessoa havendo, portanto, uma missão de habilitar para o trabalho e para a vida. Então, a formação lá inicial do pedagogo, por exemplo, na faculdade, não pode se dissociar da vida também. Então, a resposta correta da questão de número 30 da prova de Peruíbe é a letra C, de casa. Questão de número 33. A pedagogia é, antes de tudo, uma prática que reflete sobre as formas de transmissão da cultura e a própria prática de transmiti-la, abordando o tema currículo, conhecimento e transmissão cultural. Roberto da Silva, 2016, trata de 3 fortes exclusões da base da forma curricular humanista, sendo elas a exclusão. Então, quando trata da questão da exclusão dentro do currículo, seria a da secundarização da tarefa de ensinar, das metas e perfis formativos pré-estabelecidos do envolvimento ativo do aprendiz.
B. Das metas e perfis formativos pré-estabelecidos, da transmissão mecânica e da valorização das culturas populares. C. Do envolvimento ativo do aprendiz na transmissão unilateral dos modismos pedagógicos. Quando você vê essa palavra transmissão, unilateral, transmissão mecânica, com certeza a questão ela estará errada, certo? D. Da cultura contemporânea, dos modismos pedagógicos e da secundarização da tarefa de ensinar. Ou E. Das culturas populares, da cultura contemporânea e das vozes das crianças. Então, quando ele trata da questão das três fortes exclusões dentro da base da formação curricular humanista, sendo elas a exclusão, a resposta correta é a letra E. Então, no currículo, muitas vezes, as culturas populares, a cultura contemporânea e a voz das crianças e adolescentes são invalidadas dentro do currículo. Então, só o saber erudito está certo, só o conhecimento tradicional lá do século XIX está correto, e só o que o adulto fala, sem dar voz às crianças e os adolescentes, então é aquele currículo tradicional. E lá na página 184 da apostila, tem aqui a resposta. A questão da transmissão cultural na escola, no contexto latino-americano, foi alvo da preocupação dos estudos de Dussel 2009. Com o declínio das humanidades modernas, associando a predominância de determinados modismos pedagógicos, a escola foi direcionada a fazer-se mais e mais popular. As críticas a uma forma curricular humanista em geral fundamentam-se em três fortes exclusões que estavam em sua base: as culturas populares, da cultura contemporânea, sobre todos os produtos da indústria cultural de massa e da voz das crianças e dos adolescentes. A combinação dessas elaborações críticas permitiu que a transmissão cultural fosse assediada, fazendo com que a escola fosse rebaixada pelas próprias transformações que colocam em dúvida sua própria legitimidade como instituição privilegiada de socialização. Então, olha, a VUNESP, ela pega exatamente o que está na obra ou no artigo e exatamente a resposta que está aqui também na apostila é o que está lá na alternativa. Então, a alternativa correta da questão de número 33 é a letra E de escola. Chegando aqui na última questão do simulado. No entendimento de Veiga, 2009, o projeto político-pedagógico PPP, como proposta, deve constituir-se em tarefa comum do corpo diretivo, da equipe escolar, dos serviços pedagógicos. Para a autora, a ideia-chave do projeto é, então, de unidade e considera o coletivo em suas dimensões de. Então, quando a gente trata do projeto político-pedagógico, para a autora Veiga, sua ideia-chave do projeto é a qualidade técnico-política e de democracia participativa, B, praxe e participação, C, autonomia e de inovação constante, D, intencionalidade de investigação da prática, ou E, teoria e prática. Quando a gente trata do projeto político-pedagógico, primeiro tem que ter a participação de todos. Então, quando a gente vai buscar uma questão que fala do PPP, a gente tem que ver se a alternativa tem essas palavrinhas: participação de todos, democracia, participação, né? E outra, o projeto político-pedagógico, ele é político, ele é técnico, ele tem que ter qualidade, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Então, a alternativa correta é a letra A, qualidade técnico-política e de democracia participativa. Na página 206 da apostila, nesse capítulo, Veiga traz uma abordagem bem clara sobre o projeto político-pedagógico de uma instituição escolar. Inicialmente, ela discorre sobre a definição do termo. Logo em seguida, ela expõe as reflexões para análise dos princípios norteadores da temática. E, por último, trata sobre os meios fundamentais da organização do trabalho pedagógico. A autora destaca que o PPP é muito mais que um documento que contém o planejamento do ensino, bem como outras ações diversas. Ela não é para ser guardada em um arquivo, precisa estar exposto para ser acessado por todos, e nem somente caminhado para atender solicitações de gestores educacionais, com o intuito de tão só atender a uma tarefa burocrática. Ela é muito mais que um papel digitado, é o norte para o desenvolvimento de uma instituição de educação com qualidade. Assim, Veiga declara que o PPP
é construído e vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. Logo, é um processo permanente, é preciso ser participativo, pois é de vital importância para uma identidade educação, certo? Deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram aqui do simulado, se vocês acharam difíceis as questões, se vocês estão estudando. E se alguma questão você errou, volte lá na apostila ou no curso. Inclusive, eu tenho um curso aqui para indicado, Já Passei Educação, que com o meu cupom Jéssica Pereira 15, tudo junto, você ainda ganha 15% de desconto, curso completo com português, matemática, bibliografia dos autores, legislação, redação. Vai ficar na descrição do vídeo o link para vocês adquirirem o curso e o cupom Jéssica Pereira 15, tudo junto. Então, independente da apostila ou lá no curso, se você errou alguma questão, volte lá na teoria, reveja e depois volte na questão aí. Então, se você gosta de estudar por questões, faça as questões, mas aqui você errou, sempre vai voltando aí na teoria para tentar entender por que você errou, certo? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!